Marcos capítulo 9, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pai Santo, nós te louvamos. Te agradecemos, Pai, pela igreja aqui presente, e que esta palavra possa sair, possa entrar no coração, e todos possam saírem daqui fortificados, fortalecidos e abençoados. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que eles estão sentados. Baseado nesse texto da Bíblia, nesse episódio, eu quero dizer para você, usar o tema: você não está sozinho. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Neste episódio lido, nós vemos um pai desesperado. O diabo invadiu a sua casa e estava arrebentando com a sua família, estava destruindo o seu único filho. Esse jovem estava possuído por uma casta de demônios que tornava a vida um verdadeiro inferno. No auge do desespero, o pai desse jovem correu para buscar ajuda, porque o sofrimento estava agonizante. Vem comigo. Quem é pai aqui? Levante a mão. Quem é pai? Nasce uma criança. Naquela época, principalmente quando nascia o menino, filho homem, era alegria para os judeus. Todos eles queriam que o primogênito fosse um menino. E a Bíblia diz que naquela família nasce um menino. Toda a esperança, todo investimento, toda a alegria daquele pai era notório para todos os parentes e amigos. Naquela criança que estava crescendo,
eles depositavam o futuro. Eles pensavam em dar o melhor dos estudos e de tudo que era possível para que aquela criança viesse desenvolver com habilidades e que aquela criança viesse realmente ser o herdeiro da bênção e de tudo que o pai possuía. O judeu investia muito no primogênito, porque o primogênito, quando os pais ficavam também com certa idade, normalmente o primogênito ganhava uma parte maior da herança, porque ele era responsável também de cuidar dos pais na velhice. Mas aqui era um filho único, e a alegria daqueles pais era de maneira radiante. Mas de repente, aqueles pais começaram a perceber alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha começou a acontecer na vida daquele garoto. Aquele menino com toda habilidade, com toda vivacidade, com toda vida, com toda esperteza de um menino. De repente, os pais perceberam que alguma coisa começou a se tornar diferente na vida daquela criança. E aquilo foi aumentando. A Bíblia diz que um espírito, que o próprio demônio se apossou, uma casta de demônios se apossou naquela criança. E aquela criança começou a ter transtornos terríveis. E o demônio que se apossava daquela criança, ora queria atirar no fogo, ora queria atirar na água. E o sofrimento daqueles pais começou a ser um sofrimento agonizante, porque não tinha mais folga. Eles não tinham como deixar mais aquela criança nem um tempo sem os olhares do pai ou da mãe. Nós vamos ver isso mais adiante. Os pais começaram a ter que vigiar 24 horas. Quando não era o pai, era a mãe. Um descansava e o outro ficava vigiando. Daqui a pouco o outro vigiava e o outro ia descansar. No meio de tanta aflição, desespero, sem saber o que fazer, aquele pai soube que um homem estava naquela região e ele tinha discípulos. E ele ouviu falar de Jesus. E esse homem chegou primeiro aos discípulos. Os discípulos até oraram, mas não aconteceu nada. E Jesus descia do monte. E quando ele estava descendo, enquanto alguns estavam discutindo ali alguma coisa, os escribas, Jesus olhou entre a multidão e viu um pai desesperado. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, entre esta multidão aqui, Jesus está te vendo. Você não está sozinho, Jesus está te vendo. Quem sabe o teu coração está apertado com uma angústia. Quem sabe é o desemprego. Quem sabe uma enfermidade no teu corpo ou alguém na tua casa. E o desespero está tomando conta. Jesus conhece a tua aflição. Ele conhece o teu desespero. Ele sabe como você chegou aqui na igreja nesta noite. E eu quero dizer para você, você não é um acidente. Você não veio a esse mundo para sofrer, como o diabo quer soprar no teu ouvido, dizendo você é demais. Você veio a esse mundo para sofrer, não adianta você orar, não adianta buscar a solução, não tem jeito para você. Não aceite esse soprar do inimigo nos teus ouvidos.
Você não é um acidente. Ainda que, quem sabe, teus pais não esperavam. Quem sabe você veio por um descuido deles, mas não por descuido de Deus. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um plano e um propósito na tua vida. E você está aqui para que a graça de Deus possa ser realizada na tua vida. Deus tem planos e projetos na tua vida. Jesus se importa com o seu problema. No meio da multidão, veio um pai desesperado. E Jesus parou para ouvir aquele pai. Se Jesus parou para ouvir aquele pai, por que não pode ouvir você? A Bíblia diz que Deus não mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Jesus ouviu o clamor, ele ouviu a petição daquele pai. O que me chama a atenção é que aquele pai abriu o seu coração. Aquele pai com lágrimas, ele disse a Jesus todo o sofrimento que estava acontecendo no meio da sua família. Você está dizendo que ninguém se importa com você? Você tem reclamado e dito que Deus se esqueceu de você? Você tem dito tantas coisas, mas eu quero dizer nessa noite: Deus não esqueceu de você, e você só está aqui porque Deus se importa com você. Você precisa fazer o que esse pai fez. Esse pai saiu do meio da multidão, foi aonde Jesus estava, e ele derramou a sua alma. Ele derramou o seu coração. Ele contou os detalhes. Ele disse: Senhor, eu trouxe aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram fazer nada. Mas eu estou diante de ti. Há algo estranho na vida do meu filho. E quando acontece essa coisa estranha, tem hora que quer jogar ele no fogo, tem hora que quer jogar ele na água, e nós estamos numa situação de angústia. Somente Jesus é a solução. Jesus é a solução para o seu problema. Deixa eu dar um entre parênteses. Eles foram até os discípulos, mas tem casta de demônios que só com oração e jejum. Tem problemas que, para ser resolvido no meio da família, da sociedade e de uma pessoa, tem que ser com jejum e oração. Tem que ser com jejum e oração. E por outro lado, aquele pai foi confiando nos discípulos, e a nossa confiança tem que ser em Jesus. Em Jesus. Quem salva, quem cura, quem transforma é Jesus. Não é pastor Newton, não é pastor Aguiar, é Jesus. Jesus que é a solução. Mas o que me chama a atenção é que Jesus disse àquele pai: se tu pode crer, tudo é possível que crer. E com lágrimas, aquele pai disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Aquele pai foi sincero. E Senhor, eu creio, eu estou diante de quem salva, de quem transforma. Todo mundo sabe aqui que paralíticos andaram, cegos viram, até mortos ressuscitaram. Eu creio, mas eu olho para o meu filho e vejo o meu filho sendo agitado por esse espírito estranho. E isso vem uma incredulidade. Entra uma incredulidade no meu coração. E naquela hora, Jesus ouvindo aquele pai, Jesus ouvindo o choro daquele pai, Jesus disse: trazei-mo aqui, traga o teu filho aqui. E quando eles trouxeram aquele filho até próximo a Jesus, as dúvidas aumentaram.
no coração do pai. Porque quando ele estava falando com Jesus, Jesus, está acontecendo assim, assim, assim. Jesus disse, trazei o filho aqui. E quando alguém trouxe o filho, os demônios se apossaram do filho, e a coisa ficou mais feia. E a coisa ficou terrível. Porque aquele filho começou a se revolver. A Bíblia diz que ele rinhava os dentes, espumava, se revolvia no chão. E o pai olhou tudo aquilo e olhou para Jesus. E Jesus disse, tudo é possível. Jesus disse para aquele pai, se tu pode crer, é possível. Ele olhava para Jesus e dizia, eu creio. Mas ele olhava para o filho e dizia, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Porque entre o milagre acontecer, olha aqui, entre o milagre acontecer e o problema, tem uma caminhada. E a nossa tendência é olhar para o problema. Enquanto nós estivermos olhando para o problema, parece que estamos longe para receber o milagre. Quem de você que está aqui nesta noite que não tem problema? Quem que não está passando por nenhum tipo de dificuldade? Ou problema na família, problema nos negócios, problema de desemprego, problema na saúde, problemas. Quem não tem problema? Aquele pai desesperado, chorando e agora em lágrimas, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de nós. Por que de nós? Porque ele incluiu a esposa, que também passava dia e noite acordada para cuidar daquela criança. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível. É possível. Ele olhava para Jesus e dizia, eu creio. Mas ele olhava para o filho, revolvendo-se na terra, rinhando, e aquela casta de demônio possuindo o filho. Ele dizia, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Entrou a incredulidade. Quem de vocês já não duvidou? Quem de vocês já descreu que a bênção seria possível? Quem de vocês não veio assim, não, eu até creio em Deus, eu até creio em Jesus, mas acho que essa bênção não é para mim. A minha fé não alcança. Minha fé não alcança. Não é isso que você tem dito? Porque você olha para Jesus, você crê. Mas você olha para o problema e diz, Deus, eu até creio que tu podes, mas está aqui o problema. Está aqui o problema. Em nome de Jesus, nesta noite, não tem como você não olhar para o problema. Mas, mesmo vendo o problema, fite teu olhar naquele que é a solução do problema. E quando aquele moço se revolvia, Jesus ordenou ao espírito mudo e surdo que estava naquele moço, disse, sai dele. Porque há autoridade na palavra de Jesus. A autoridade na palavra de Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos e para todo crente que são discípulos dele, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão. É no nome de Jesus. E no nome de Jesus milagres acontecem aqui. Nós oramos porque nós cremos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus repreende o inimigo. E Jesus deu uma ordem, sai desse moço. Porque, irmãos, você tem que entender uma coisa. O diabo vem para querer confundir aquilo que Jesus faz. O diabo, quando Jesus disse, trazei-me aqui o moço, o diabo disse, eu vou bagunçar.
Eu vou se apossar desse menino e ninguém vai crer em Jesus. Ninguém vai crer em milagre. E quando eles estavam trazendo o menino, o diabo se apossou e a coisa ficou mais feia. Irmãos, quando você vem à igreja, muitas vezes parece que a coisa piorou. E muitas vezes alguém diz: viu, o que adianta você ir lá na igreja? O que adianta fazer campanha de 7 quinta-feira? O que adianta? Não está resolvendo nada. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus, que você vai ver milagre acontecendo. Parece que ficou pior, parece, só parecia, porque na mesma hora Jesus disse: sai, demônio, e aquele menino ficou liberto. Só que o diabo é terrível, irmãos. O diabo, quando o menino ficou liberto, a Bíblia diz que o menino ficou como morto. E agora o demônio já usando as pessoas começaram a dizer: viu? Morreu. Quando eles viram que o menino ficou quieto, como morto, agora começou um murmúrio: morreu, morreu. O diabo queria confundir aquilo que Jesus faz. Ele queria dizer: viu? Vieram pedir oração para Jesus, Jesus matou. Tem hora que alguém diz: vai lá na igreja, pede oração, a coisa ficou pior. É isso que o inimigo vem, querer confundir. Mas Jesus veio para dar vida. Jesus veio para dar vida. E quando Jesus olhou aquele murmúrio, o povo dizendo: morreu, morreu, Jesus foi, pegou a mão do menino e disse: levanta. E o menino levantou, são, liberto, transformado, abençoado. E o povo pôde regozijar, porque aonde Jesus chega não há morte, há vida. Jesus veio trazer vida, Jesus veio trazer alegria. Aquele pai que tinha parado de sonhar, aquele pai que ele viu os sonhos desmoronar como areia no meio dos dedos, aquele pai agora olhou para a criança boa, sarada, curada, liberta. Aquele pai voltou a sonhar. Aquele pai voltou a sorrir. Aquele pai voltou a sonhar. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Alguma coisa desmoronou. Alguma coisa perdeu o sentido. Você estava tão entusiasmado. Você está investindo ali e acolá, nos teus estudos, em fazer uma faculdade ou uma coisa ou outra, no teu emprego, naquilo ou isso. Mas aconteceu um transtorno e todo o teu sonho ruiu como castelo de areia. E hoje você está com o coração apertado e aflito. Mas eu quero dizer, o Jesus que chegou e curou aquele menino e fez com que aquele pai voltasse a sonhar e a sorrir, é o Jesus que está aqui, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui para fazer você voltar a sorrir. Coloque-se em pé nesse momento. Eu quero fazer 2 convites. 2 convites, olha bem aqui. E os que estão na galeria, se aceitar, eu vou pedir para descer. Primeiro convite. Eu quero orar. Eu quero convidar você que ainda não é crente, não é evangélico. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa abrir o teu coração para Jesus. Jesus está dizendo para você: filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Você precisa ter uma nova experiência. Jesus quer perdoar teus pecados. Ele quer fazer algo novo na tua vida. Você está levando um fardo pesado. Você não consegue mais caminhar com alegria. Algo novo pode acontecer na tua vida. Abra o teu coração e diga: Jesus, entra na minha vida. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Você que ainda não fez,
Você quer fazer isso? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aonde tem uma pessoa que quer tomar essa decisão. É uma noite especial. É uma noite de você sair daqui leve, sair daqui abençoado, sair daqui liberto. Tem alguém para dar Jesus? Jesus está dizendo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Pensa bem, o convite está aberto, a decisão é sua. Segundo convite, você que sonhou com alguma coisa, você estava até investindo nisso, você teve tantos pensamentos bons com respeito a alguma coisa, mas algo aconteceu no meio da caminhada e ruiu o teu sonho, desmoronou o teu sonho. E alguns até esqueceram, perderam a esperança. Mas nessa noite, Jesus quer renovar as esperanças. Tem alguém que quer vir aqui à frente? Pastor, eu quero uma oração especial. Eu tenho um projeto, eu tinha um projeto, eu tinha algo, eu tinha um desejo. Eu tinha um desejo de terminar uma faculdade, eu tinha um desejo de ter uma casa própria, eu tinha um desejo de ter isso, aquilo, ou de fazer aquilo, mas alguma coisa aconteceu e ruiu-se no meio da caminhada. Quem sabe foi até o casamento, quem sabe um filho que saiu amaldiçoando você e o teu coração está apertado. Nessa noite, isso pode voltar você pode voltar a sorrir. Há um novo recomeço de Deus aqui. Deus está aqui. Aquele pai voltou a sorrir, aquele pai voltou a se alegrar. Você nessa noite, se creres, vai voltar a sorrir, vai voltar a se alegrar, vai sair daqui com a solução de Deus na tua vida, a solução de Deus na tua vida. Vamos orar nesse momento. Tem alguém também para Jesus? Se tem, venha, abra teu coração, dê o teu coração a Jesus. Samuel, chega aqui para orar. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que está aqui na frente, você que ficou no banco, levante sua mão para cá. Vamos orar pelos nossos irmãos. Pai querido, Rei da eternidade, em nome do teu Filho Jesus que nós oramos agora. Senhor, nós apresentamos essas vidas e essas realidades perante o teu altar. Senhor, aqui há muitas necessidades, há muitas realidades representadas. Vidas que um dia tiveram o seu projeto, o seu sonho, arquitetaram os seus planos, mas por algum motivo tiveram os seus projetos falidos. E agora, mediante ao teu altar e a tua presença, ó Senhor, apresentam toda esta realidade. Senhor, nós não acreditamos em coincidência, mas nós acreditamos na providência do teu Filho Jesus, que encaminhou cada uma dessas vidas até esta noite, mediante ao teu altar, apresentando cada sonho falido, cada projeto que desalinhou, cada realidade que desencadeou em tragédia. E mediante a tua presença, Senhor, estão sendo apresentadas realidades e quadros dados como impossível. E nós acreditamos que esta é a tua especialidade. Tu ainda és o Deus do impossível. Por isso nós oramos agora por cada irmão, por cada irmã que está aqui como aquele pai desesperado, sem esperança, como uma última saída, apresentando mediante ao teu altar, Jesus.
Jesus, restaura o sonho agora, restitui o projeto agora, reaviva esta vida agora. Oh, no lugar da morte traz a vida, no lugar da desesperança promove a esperança, no lugar da tragédia traz ação de graça, no lugar, Senhor, do problema traz a vitória, no lugar da porta fechada abre a porta, no lugar do mar fechado abre este mar, e que o teu nome venha a ser glorificado, em nome do teu filho Jesus. Toda corrente que prende está sendo quebrada agora, toda porta fechada está sendo aberta agora, todo gigante levantado está sendo destituído, derrubado agora, e na autoridade do teu nome, o milagre, a bênção, a restauração no lar, na família destes que aqui estão e daqueles que acompanham pela internet estão sendo abençoados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.